Boa tarde, doutora Roxane. Boa tarde. Seja bem-vinda. Então, com a palavra, a eminente relatora. Cumprimento a eminente advogada. Aqui é uma ação em que a parte autora visa principalmente que seja declarada a nulidade do auto de infração de trânsito número tal, bem como de todos os seus efeitos. O auto de infração, a hora questionado, foi lavrado pela Polícia Rodoviária Federal pela prática da infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito. Processado o feito, sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido, tendo sido o autor condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais. Restou suspensa a exigibilidade do pagamento e de curso em razão da concessão do benefício de justiça gratuita. Apela o autor. Em suas razões, em apertada síntese, discorre inicialmente sobre a legislação aplicável à época do cometimento da infração, aponta que não haveria previsão legal de atuação por embriaguez pela simples negativa em realizar o teste de bafômetro. Alega que a lavratura incorreta do auto de infração o tornaria insubsistente. Destaca a existência do termo de constatação de embriaguez ou outros exames, provas que indicassem o estado de alcoolemia e embriaguez. Pede a reforma da sentença para que seja decretada a nulidade do auto de infração em tela. Foram apresentadas contrarrazões, vieram os autos ao tribunal, este é o relatório. Então, com a palavra, a doutora Roxane, para a sua sustentação. Primeiramente, boa tarde a todos, os presentes, os nobres julgadores. A questão que envolve a embriaguez ao volante, ela tem decisões para todos os lados aqui, principalmente que envolve a questão da lei no tempo. Né? Pela a jurisprudência que foi colhida, se verifica a divergência de posicionamentos, principalmente considerando a questão da lei no tempo. Primeira situação, pontuar que esta autuação ocorreu em 3 de agosto de 2014, quando vigia já a Lei 12.760 de 2012, em combinação com a resolução do CONTRAN A432. Qualquer uma delas ainda faz a necessidade, a exigência de que se conste no auto de infração qual o documento, né, que embasa aquela suposta embriaguez, aquela suposta incapacidade para dirigir. Este caso, especificamente, ele foi pauta, né, do Via Legal, inclusive estampou lá o portal do TRF durante um tempo, justamente informando dessa questão que hoje dirigir e beber e se recusar seria uma consequência lógica à autuação e à punição. Só que a sentença de primeiro grau e também a decisão interlocutória nessa situação se fundamentou com a redação do artigo 65A, que passou a viger a partir de novembro de 2016, ou seja, após a data da autuação. Eu queria provocar alguns questionamentos acerca desse tipo de autuação. Porque, assim, a lei exige, ela permite ao agente de trânsito, no mínimo, 4 testes possíveis para se verificar a suposta embriaguez do condutor. O teste do etilômetro, o exame clínico, que é aquele que o cidadão é encaminhado até um médico perito, que ele vai mandar botar o dedo no nariz, andar em linha reta, vai verificar pupilas, batimentos cardíacos, enfim, vai fazer a constatação dos sinais e vai lavrar um termo clínico dizendo se a pessoa está embriagada ou não. Temos o exame de sangue e também temos, e eu digo que esse é o teste passivo, ou seja, não depende da colaboração do fiscalizado, que é o termo de constatação de embriaguez. Este instrumento é o que o agente de trânsito lá na rua tem para justificar aquele cidadão que diz não, ou que esteja bêbado, evidentemente bêbado, que diz não, eu não vou produzir prova contra mim. Este é o meu direito constitucional, escutei em algum lugar. Para isto, nós temos um remédio, que é o termo de constatação de embriaguez, que pode ser lavrado, que vai reduzir a termo os sinais que aquele cidadão apresenta que incapacitam ele de continuar dirigindo. Mas aí as pessoas perguntam, bom, mas se a doutora defende que não existe multa por recusa e que poderia ser feito este documento, bastaria que as autoridades fizessem o documento em todas as situações que houver flagrância, que o condutor esteja embriagado. Por que isso não é feito? Isso é uma decisão muito mais política do que técnica. Pensem, se
Vossas Excelências, no jogo do Brasil da semana passada, que ocorreu lá de manhã, tomaram 2 latinhas de cerveja. À noite foram paradas numa fiscalização da balada segura. E vocês não possuem um botão verde e vermelho que diz, agora eu já posso dirigir, agora eu não posso dirigir. É uma verificação milimétrica o bafômetro. Vocês teriam o receio, talvez, de se submeter ao teste. Afinal, fizeram ingestão de bebida alcoólica lá de manhã. E isto não os conduz como um bêbado assassino do trânsito. O fato de terem se recusado a se submeter ao teste do etilômetro. Ainda mais quando a lei permite a realização de outros testes. Ainda mais quando o agente de trânsito tem à sua disposição um documento que se equivale a título de prova, que pode ser usado como prova acusatória. Então, por que não é feito o termo de constatação? Porque provavelmente nesse caso, que a pessoa bebeu ao meio-dia, lá ele não vai encontrar qualquer sinal de suposta embriaguez. Ao não encontrar sinais, ele está fazendo prova a favor do condutor. E aí, como que poderia, nessas situações, isso é uma das alegações, inclusive, da União, né, que a pessoa poderia usar o etilômetro como prova da sua inocência. Pois bem, diante de todas essas situações, em relação ao caso específico, o auto de infração também apresenta uma determinada nulidade. Por quê? Mesmo que fosse autuado com base no artigo 277, parágrafo 3º, que supostamente embasaria a recusa, este artigo sequer foi citado no auto de infração. Ele foi autuado pelo artigo 165, não há qualquer referência ao artigo 277, e sequer consta qualquer apontamento sobre algum documento que embasasse essa suposta embriaguez. Então, diante do quadro específico do auto de infração deste processo, né, respeitados os entendimentos em relação ao artigo 165A, a autuação aqui foi documentalmente. Por quê? Porque ele estava dirigindo sob influência de álcool ou substância psicoativa que determine dependência. E não está, do ponto de vista do enquadramento legal do ato administrativo, do auto de infração, não há qualquer possibilidade de se entender que este auto tenha sido aplicado por recusa. É as considerações que eu tenho a fazer e peço provimento ao recurso de apelação. Obrigado e cumprimentos a doutora Roxane. Devolvo a palavra à eminente relatora. Bem, aqui cumprimento a eminente advogada, já defendi a tese hora sustentada da tribuna, mas alterei o entendimento. Eu digo que a documentação juntada aos autos, em especial a que consta no evento 22, dá conta que o autor foi autuado no dia 3 de 8 de 2014, com base no artigo 165 do CTB, por ter se recusado a realizar o teste com o etilômetro. Isso, a anotação sobre a recusa consta expressamente no auto de infração, evento 22 dos autos originários, no campo observações. Vim entendendo com o amparo da turma que havia necessidade de expressa indicação nos autos de infração do artigo 277.3 do CTB, quando houvesse a dita recusa. Nesse sentido, veja-se diversos precedentes. Tomando outro rumo, no entanto, mais recentemente, passei a acompanhar o entendimento da desembargadora Vânia Hack de Almeida, e é nesse sentido que vem começando agora a decidir a terceira turma, considerando que em muitos autos de infração há expressa indicação à anotação da recusa do autuado em se submeter ao teste com o etilômetro, no campo observações, como é o caso dos autos. Nesse sentido, é inegável a incidência do artigo 277.3 do CTB, combinado, é claro, com o artigo 165 desse mesmo Código, ainda mais considerando a data da atuação, 3 de 8 de 2014, se amoldando ao entendimento da desembargadora Vânia, que será logo a seguir colacionado. Na verdade, as penas desse artigo eram aplicadas quando havia a dita recusa, como constou do auto de infração. Nesse sentido, ao contrário do que defende o recorrente, a autuação feita pela PRF é regular, não tendo havido erro da tipificação, dado que constou expressamente, reitere-se, que houve recusa quanto à submissão ao teste com etilômetro. E, desse modo, tendo havido a dita recusa, também ao contrário do que defende o apelante, não havia necessidade alguma de demonstração de sinais de embriaguez, comprovação de embriaguez, por exemplo, com a juntada do termo de constatação de embriaguez. Frise-se que a ausência de capitulação específica do artigo 277 não invalida o ato que indica o artigo 165 desse mesmo Código à luz da proporcionalidade. Eu transcrevo o trecho do voto da desembargadora Vânia, cuja divergência
acabou sendo acompanhada por mim, proferido nos autos da apelação número tal, onde foi analisada a situação bastante semelhante à que está sendo agora examinada, que traz boa noção sobre a evolução legislativa envolvendo os temas que ora são abordados, especialmente sobre a necessidade de submissão do motorista condutor ao teste que a autora recusou se submeter, tendo havido menção expressa no auto de infração sobre a dita recusa. Eu transcrevo aqui, faço a análise do caso concreto, e digo ainda, vale lembrar que, contra as anotações feitas no auto de infração, em documento lavrado pelo agente da PRF, não conseguiu o autor produzir provas capazes de afastar a presunção de veracidade e legitimidade que essa descrição carrega, que os atos administrativos possuem. O autor, por exemplo, não demonstrou, ainda que minimamente, que haveria vício nessa anotação feita pelo agente público. A sentença de improcedência, que antes eu transcrevi, deve ser mantida. Eu verifico que houve a sucumbência recursal, majoro nos termos do artigo 85, 11 do CPC, os honorários advocatícios fixados na sentença em 1800, tendo em vista o trabalho adicional em grau recursal realizado pela Advocacia da União, atento aos parágrafos 2 e 8, citado artigo, correção monetária dessa verba nos termos da sentença. Juros devidos a partir do trânsito em julgado. Suspensa a exigibilidade do pagamento tal verba, contudo, em face da concessão do benefício de assistência judiciária gratuita. Eu nego o provimento ao recurso. Senadora Vânia? Eu estou acompanhando. Eu também acabei depois me ajustando a esse entendimento, de modo que, por coerência, então aqui também acompanho o voto eminente relator. No processo, então, em julgamento, a turma, por unanimidade, negou o provimento ao recurso. Muito obrigada. Boa tarde, doutora.